Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como está utilizando o hook UseContext do React juntamente com o TypeScript para fazer o gerenciamento global da nossa aplicação React. Para isso eu criei uma aplicação simples React aqui com o próprio CRA. Eu excluí alguns arquivos que não tem necessidade para a gente, como arquivo de CSS, arquivo de testes. Eu deixei tudo prontinho aqui para o nosso exemplo. O nosso exemplo vai ser uma listagem, a gente vai listar algumas linguagens de programação e a gente vai ter uma funcionalidade de adicionar uma nova linguagem de programação, assim a gente vendo a alteração global do nosso estado. Então, cheio de conversa e bora para o código. Então, eu costumo criar algumas pastas aqui, mas como é só para o exemplo, eu vou só criar um arquivo chamado context mesmo, certo? context.tsx. E aqui a gente vai escrever a nossa lógica do nosso contexto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é importar do React, certo? Um carinha chamado createContext, certo? Logo mais abaixo, a gente vai usar esse createContext. Eu vou exportar aqui uma const. Vai ser o nome do nosso contexto. Como a gente vai trabalhar com linguagens, eu vou chamar de languageContext. E ela vai receber o createContext. createContext. Que é uma função e recebe um valor por padrão. E eu vou passar esse valor por padrão sendo um objeto vazio. Por enquanto, mas a gente já vai criar o tipo dele, porque como a gente está usando TypeScript, a gente vai tipar esse valor default. Vou criar aqui então uma interface, vou chamar com o mesmo nome da variável, com props na frente. E esse valor, esse objeto, ele vai ter uma chave que vai chamar language, certo? Que vai ser um array de strings, ou seja, vai ter várias linguagens de programação, né? Cada índice do array. E eu vou ter uma função, que vai chamar setLanguages, que vai ser responsável por adicionar uma nova, na verdade eu vou chamar aqui de addLanguages. Vai ser responsável por adicionar uma nova linguagem de programação ao nosso estado. Essa função vai receber uma linguagem, certo? Vai ser uma string. E não vai retornar nada. Então eu vou falar que ela retorna void. Então eu vou pegar esse tipo e vou falar que esse nosso objeto vai ser desse tipo, certo? Deixa eu encurtar aqui um pouquinho para ficar melhor. Beleza? Agora a gente vai criar o nosso provider, que é o que vai ficar envolvido na nossa aplicação toda. Então eu vou exportar aqui uma constante. Também gosto de seguir a nomenclatura, chamar de language provider, certo? Ele vai ser uma função. E esse cara ele vai ser um componente que ele vai receber filhos, ou seja, ele vai receber children aqui no parâmetro da função dele. Na verdade é uma prop, né? E a gente precisa tipar esse children também. Novamente eu vou criar mais uma interface aqui, interface. Vou colocar o mesmo nome, certo? Vou chamar de props aqui também. E a gente vai tipar o children. E o children ele é um React Node, beleza? A gente passa esse tipo para cá. Ele já parou de reclamar, certo? Deixa eu fechar isso aqui, ficar mais fácil. Beleza. Então, o que a gente vai retornar nessa função? A gente vai retornar o nosso context com uma propriedade chamada provider, certo? E dentro desse provider, a gente vai passar o nosso children, que a gente vai passar o nosso provider aqui para dentro do index, certo? Inclusive eu já vou fazer isso daqui para ficar mais fácil a visualização.
Quer ver só um minutinho? Vou importar aqui, language provider. Ou seja, o que é o children que o provider está recebendo aqui dentro? Nada mais é do que o componente app, que no caso, até o momento, é a nossa aplicação toda. Certo? O provider está reclamando porque a gente precisa passar uma própria chamada perdão, uma propriedade chamada value para ele. Então a gente vai passar esse value para ele. E o value é justamente o tipo que a gente colocou ali, ó. Ou seja, ele precisa de uma language, que vai ser um array de strings, certo? E um add language, que vai ser uma função que adiciona uma linguagem de programação. Então, para isso, deixa eu apagar aqui por enquanto, certo? Vamos deixar ali, ele vai dar erro, mas não tem problema. Vamos criar um state aqui. Vamos criar um state que eu vou chamar de language e vou chamar de setLanguage, certo? Vamos evocar aqui o useState. Eu vou falar aqui que o tipo do nosso useState também é um array de string, certo? Ele já parou de reclamar. E o que eu posso fazer aqui agora? Eu vou inicializar o nosso array aqui de programações com Java e C#, por exemplo, certo? Aqui eu já posso pegar o language e passar o nosso estado para ele, porque o nosso estado já está respeitando a nossa interface, que o nosso estado ele é um array de strings. E a gente precisa passar também uma função que chama addLanguage, que vai receber uma nova linguagem de programação e vai adicionar a esse estado nosso. Então, eu vou criar aqui uma função, function, vou colocar o mesmo nome, addLanguage. Essa função vai receber uma language, que vai ser uma string, que a gente vai passar lá do nosso HTML. E o que eu vou fazer quando eu receber essa language? Eu vou dar um setLanguage. E eu vou fazer o seguinte, eu quero que mantenha as minhas linguagens do meu useState e eu quero que adicione a linguagem que a gente mandar. Então a gente está respeitando certinho a nossa interface aqui, que é uma função que recebe uma string, né, que é uma nova linguagem, perdão, e não retorna nada, no caso retorna um void. Então se a gente vir aqui e passar o addLanguage para cá, vai parar de reclamar e o nosso context já está perfeito, rodando normalmente. A gente pode encurtar essa nomenclatura aqui, é só, como tem o mesmo nome, a gente pode fazer isso, certo? Vou salvar aqui, perceba que nada muda. Aqui no nosso, só para vocês verem a mudança do contexto, eu vou criar aqui uma lista não ordenada, certo? E eu vou passar para ela agora os itens do nosso contexto. Então, e como que faz para eu estar utilizando o nosso contexto? Esqueci desse detalhezinho. Eu vou criar aqui também uma const, que eu vou chamar de useLanguage. E o que essa função vai fazer? Ela vai ter uma const que chama context. E ela vai receber um carinha aqui também do React, chama useContext. Ou seja, a gente vai usar o nosso contexto que a gente criou. Eu vou passar aqui para ele. E o que ela pede? Ela pede um React Context. No caso, eu vou passar o nosso contexto aqui que a gente criou para ele. Vou passar aqui para dentro. Beleza, ele já parou de reclamar. E eu vou retornar esse contexto. Beleza. Agora,
eu vou só dar um export nesse use language, vou salvar. E no nosso app, eu vou importar ele aqui. De que maneira que eu importo ele? Eu vou criar uma const, vou abrir um objeto aqui, e vou chamar a nossa função chamada useLanguage. Já até completou ali para a gente. Vamos aqui. Perceba que aqui dentro do meu objeto agora, eu tenho duas funcionalidades. Aquelas duas chaves do nosso objeto que a gente criou aqui na nossa interface está sendo respeitada. Então, eu vou precisar aqui do language. Se você passar o mouse por cima dela, você já vê lá, language é um array de string. Ou seja, como ela é um array aqui, a gente consegue iterar ela aqui, certo? Então, eu vou dar um map nela. E language. E a cada iteração eu quero que ela retorne um LI, onde eu passo o próprio language, que é uma string. Se eu salvar, provavelmente já vai estar aqui mostrando para a gente o Java e o C Sharp, que é os valores default que a gente colocou aqui no nosso contexto. Vamos salvar e tá lá. Beleza, agora a gente vai trabalhar para adicionar uma nova linguagem de programação. Para isso, eu vou criar uma simples div aqui. Vou criar um input. Certo? Um input do tipo texto. E vou criar um button também. Um button do tipo button. E eu vou colocar o nome adicionar linguagem. Beleza, a gente tem o nosso botão ali embaixo com a nossa caixa de texto. E agora, a única coisa que eu vou precisar é controlar aqui o valor do nosso input com o useState. Então, eu já vou criar aqui um novo state, que eu vou chamar de newLanguage. Tá, deixa eu colocar maiúsculo aqui. newLanguage e set newLanguage vai ser, vamos chamar o nosso famoso useState aqui e vamos iniciar ele com uma string vazia. Agora a gente vincula o valor do nosso input ao nosso estado e no onChange do nosso input a gente vai chamar a função setNewLanguage e a gente vai passar o valor do nosso input. Return quanto value. Vamos salvar. Se nada deu errado, a gente vai estar conseguindo escrever aqui normalmente. Show de bola. Agora, o que a gente tem que fazer é quando a gente clicar no botão, a gente disparar a nossa função addLanguage, que a gente criou aqui no nosso contexto, que está aqui, passando uma string para ele, que no caso é o valor da nossa nova linguagem de programação, e o contexto automaticamente vai re-renderizar os nossos componentes já com a nova linguagem de programação que a gente colocou. Então, para isso, aqui no useLanguage nosso, a gente vai chamar também a nossa função addLanguage. E no onClick do nosso botão, eu vou fazer o seguinte. Quando eu der um clique no nosso botão, eu vou chamar a nossa função addLanguage e perceba que ela precisa, né, de um parâmetro string e a gente vai passar justamente o valor do nosso useState aqui, que é o que vai estar vinculado ao nosso input. Vamos salvar. Se tudo estiver em conformes, eu vou digitar qualquer coisa aqui e ele vai adicionar aqui no nosso estado global. Beleza? Então eu vou adicionar aqui o nosso famoso JavaScript e vou lá. O context já foi atualizado, então qualquer coisa que a gente escrever aqui, ele vai estar adicionando aqui no nosso array global, nosso estado global aqui, que é um array de linguagem de programação. Então por hoje é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que eu vou estar lendo. Certinho?
Valeu, até a próxima.